Então, finalmente entramos na parte 4 da aula e vamos falar do indicador anos de vida ajustados por qualidade ou QALY ou CALI, né? O QALY, assim que eu costumo falar, mas em tese é CALI, né? É uma medida resumo usada nos estudos de custo-utilidade que expressa o custo por ano de vida ajustados por qualidade-ganho. Os pesos para ponderação da qualidade dessa medida são obtidos a partir dos instrumentos que foram mencionados nas outras partes da aula, né? Anteriormente, como o SF6D, o EQ5D, entre tantos outros. Estes scores eles são baseados em preferências e são ancorados entre o estado de saúde perfeita e a morte, e mensurados em escalas intervalar. Então, esses conceitos eles são importantes porque a medida ela tem a intenção de captar preferências, uma vez que será utilizada nos estudos de custo-utilidade. O cálculo do QALY se dá a partir do produto entre o valor atribuído a um determinado estado de saúde, por exemplo, que seria a utilidade deste estado de saúde, e o tempo vivido neste estado de saúde. Uma vez que se considera uma incerteza, nesse estado, multiplica-se pela probabilidade de cada estado de saúde. Então, por exemplo, neste exemplo aqui nós temos, uma equivalência de anos de vida ajustados por qualidade para 20 anos vivendo em diálise domiciliar e 12 anos em saúde perfeita, já que neste contexto foi atribuído uma utilidade, ou seja, um score de qualidade de vida de 0,6 ao estado de saúde diálise domiciliar e para a saúde plena, que é 1. Então, viver 12 anos de saúde plena foi o equivalente a viver 12 anos com diálise, em diálise domiciliar. Em diálise domiciliar. Então, assim, o cálculo do QALY ele é bastante simples, vamos dizer, nesse sentido. É claro que você pode, até chegar nesse ponto, toda aquela discussão que foi feita antes, da coleta do dado de qualidade, da questão da medida de utilidade, e em tese, quando a gente chega no cálculo da medida em si, aparentemente é simples, mas é todo um caminho metodológico para chegar até a produção desses anos de vida ajustados por qualidade. A outra medida que a gente vai falar um pouco mais são os anos de vida ajustados por incapacidade, que é o DALY, Essa medida, ela, para alguns pesquisadores e centros de pesquisa, como o CDC, por exemplo, eles a consideram como uma medida de utilidade e também a utilizam como denominador de estudos de custo-utilidade. Alguns pesquisadores mais ortodoxos assim não consideram o DALY como uma medida de utilidade. E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. Então, um pouco dos antecedentes do DALY, ele tem sua origem como uma demanda do Banco Mundial de ter uma medida resumo com potencial de produzir comparabilidade entre doenças no tempo e no espaço, ou seja, entre países, continentes, entre décadas. E a partir do DALY, hoje se mensura a carga global de doença. Então, o Burden of Disease Study, que é bastante conhecido, E tem sido uma medida amplamente utilizada para a tomada de decisão em saúde. Então, é preciso, entretanto, levar em consideração as limitações e questões importantíssimas sobre a padronização das formas de mensuração, que acabam, muitas vezes, minando a comparabilidade do DALY em diversos estudos.
Ou seja, na minha opinião, para usar o DALI é preciso ter cuidado, parcimônia, avaliar bastante a forma como esse DALI foi produzido em determinado estudo. E aí a gente vai ver mais adiante um pouquinho de como essas diferenças podem acontecer. Os passos para estimar o DALI são os mesmos em todo o mundo. Eles incluem, primeiramente, definir muito bem a população do estudo para a qual esse DALI que está sendo calculado será atribuído. O segundo passo fundamental é definir a modelagem da doença que será utilizada para a construção desse DALI. Há alguns métodos para isso, como o método baseado em outcomes, independente da etiologia, o método baseado em hazard e o método baseado em fatores de risco. Então, vamos ver um exemplo para o método baseado em hazard no caso da Covid-19. A doença pode levar, com probabilidades diferentes, a sintoma gripal moderado, e destes uma certa proporção pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave, e nos casos de SRAG, uma outra certa proporção pode evoluir para o óbito. Uma grande proporção serão de casos assintomáticos e uma minoria destes casos será uma síndrome gripal moderada em crianças, cuja uma proporção menor ainda pode evoluir para uma síndrome inflamatória grave em crianças. E aí a gente vai ter uma outra proporção de casos de síndrome gripal moderada e assim por diante. Então, modelar a doença é identificar todos esses cenários da história natural da doença mesmo, como que ela evolui, atribuindo as probabilidades em cada um desses cenários e o peso, né? E daí vai sair os pesos das incapacidades atribuídas a cada um desses estados. O próximo passo, então, depois da modelagem da doença, seria a coleta de dados, que aí inclui dados demográficos, né, por população daquele local, por sexo, faixa etária, a tábua de vida, que é extremamente importante para que a gente possa saber qual seria esse potencial de vida dessas pessoas para colocar no modelo do DALI, dados de gravidade da doença, fatores de risco, o que for necessário para a mensuração da doença em questão ou do que você está buscando mensurar. E claro, se você tiver muita incerteza, muita fragilidade nos seus dados, vai ser necessário fazer algum ajuste, né? Padronizar, enfim. O pesquisador que está produzindo essa medida, ele vai analisar o que ele tem de dados à mão e vai fazer os ajustes necessários. O que eu acho importante é não deixar de fazer o estudo pela fragilidade do seu dado. Submeta ele ao tratamento que for necessário, escreva sempre qual é a limitação que esse dado tem, mas faça, né? Faça esse exercício para que a gente possa conhecer melhor até mesmo o potencial dessa medida para trazer à tona muitas coisas assim que às vezes só uma taxa de mortalidade não traz, muitas vezes, não desmerecendo a taxa. Então, depois que a gente coleta todos os dados, se precisar faz ajuste desses dados, aí vem a parte do cálculo do DALI em si, né? Que de certo modo, para calcular de forma probabilística, a gente é uma certa caixa preta, assim, quando a gente vai olhar os softwares disponíveis, na verdade não há tanta coisa assim disponível para isso, vou falar um pouquinho mais adiante. Em tese, a fórmula do DALI é muito simples, né? Ele é calculado em duas partes. A primeira representa os anos de vida perdidos, ou Years of Life Lost, que é o YLL,
Eles são calculados a partir do produto entre o número de óbitos e a esperança de vida na idade do óbito. Então, por isso, a gente precisa definir antes qual é a tábua de vida que vai ser utilizada para esse estudo. A outra parte é o YLD, ou os anos de vida com incapacidade, ou Years of Life Lived with Disability, que é o produto entre o número de casos e o peso da incapacidade e a duração média da incapacidade em anos. Essa duração média da incapacidade em anos, ela é utilizada se a abordagem do estudo for uma abordagem da incidência, ou seja, se utilizar casos incidentes. No caso da Covid, por exemplo, se utilizaria a abordagem da incidência, né, que é uma doença incidente, difícil trabalhar com prevalência de uma doença tão aguda assim. No caso de trabalhar com a abordagem da prevalência, se utiliza apenas o número de casos e a duração o peso da incapacidade, sem utilizar a duração. O DALY, então, é a soma dos dois componentes, do YLL e do YLD. Há um grande instituto no mundo chamado Institute of Health Metrics, que é o grupo responsável pela metodologia de DALY, né, internacionalmente. Inicialmente, o DALY era calculado com uma taxa de desconto de 3% e com peso de faixa etária, né? Tipo, o óbito em faixas etárias mais jovens, ele tinha um peso menor. Estes dois aspectos foram retirados a partir do Estudo Global de Carga de Doença de 2010, salvo engano. Então, desde a primeira versão de 1995, que foi a primeira versão do estudo de carga de doença, onde a medida DALY surgiu, vários outros estudos e aprimoramentos do método foram sendo produzidos e realizados e publicados. Então, nos primeiros estudos, o peso da incapacidade foi atribuído por um grupo de especialistas. Então, o peso de viver sem um braço, o peso de uma diarreia leve, foi atribuído por um grupo de especialistas. Nos últimos estudos, o peso dessas mesmas incapacidades foram gerados por inquéritos de base populacional em todos os continentes. Então, por isso, muitos entendem que o DALY expressa utilidade em seus estados de saúde. Então, essa é a defesa, né, que ele pode ser utilizado em estudos de custo-utilidade. Para facilitar o cálculo, a Organização Mundial de Saúde ela tem uma planilha em Excel que é mais antiga para o cálculo determinístico do DALY. Ela não gera intervalo de confiança e ela inclui taxa de desconto e peso de faixa etária. Para o nosso exercício proposto para a aula, eu fiz uma edição dessa planilha, retirando esse peso e essa taxa de desconto. Existe também um script no R e uma calculadora no R também, que calcula DALY de forma probabilística. Toda a orientação para ter acesso a esse material, essas calculadoras, esse material para calcular o DALY, vai estar disponível com todo o material de apoio para a aula.